Os primeiros 100 mil reais são o dinheiro mais difícil que você vai juntar na vida. Não porque o mundo é injusto, não porque o governo rouba demais, não porque seu chefe é idiota. É difícil porque você não tem capital. E sem capital, você é só um hamster numa roda, suando muito, sem força nenhuma para mudar o jogo. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas inteligentes, pessoas trabalhadoras, pessoas com diploma na parede e currículo bonito, mas quebradas. Quebradas porque nunca entenderam uma coisa simples. Você precisa de capital trabalhando para você. Meu nome é Felipe, eu sou o chefe das ovelhas, e hoje eu vou te mostrar por que esses primeiros 100 mil reais são tão importantes e por que a maioria nunca vai chegar lá. Eu vou te mostrar os 10 motivos que separam quem constrói riqueza de quem fica a vida inteira na esteira. E aviso, o que eu vou falar hoje não vai te deixar confortável, vai doer, vai cutucar seu ego. Mas se você tem coragem de ouvir a verdade, se inscreve no canal agora. Porque aqui no Chefe das Ovelhas, a gente não massageia ego. Somos taxados de ovelha negra, e a gente tem orgulho disso. Motivo 1. A piada cruel. Todo mundo adora falar de juros compostos. Você vê aqueles gráficos bonitinhos mostrando como 10% ao ano te transforma em milionário. Todo mundo baba, todo mundo sonha, mas esquecem de um detalhe cruel. Juros compostos não servem para nada se você não tem nada para fazer render. Essa é a piada que ninguém conta. Todo mundo quer o efeito bola de neve, mas ninguém quer empurrar a maldita bola de neve colina acima primeiro. Quando eu era mais novo, não estava sonhando em ser bilionário. Estava me perguntando como ia juntar meus primeiros 1.000 reais sem gastar em besteira. Porque a vida não espera você juntar dinheiro. Aluguel vence, filho fica doente, carro quebra. Tudo acontece de uma vez e ninguém te dá folga. Você acha que os ricos estão jogando o mesmo jogo que você? Não estão. Eles já têm fichas na mesa. Você ainda está tentando comprar entrada no jogo. Motivo 2. Músculo contra dinheiro. A razão dos primeiros 100 mil reais serem uma porcaria é simples. Você está trabalhando com músculo, não com dinheiro. Cada real que você junta é seu suor. Cada passo parece subida. Você poupa 2 mil reais, aí o carro quebra. Você guarda 5 mil reais, aí seu filho precisa de aparelho nos dentes. O mundo conspira para te lembrar que ser pobre é caro. Mas aqui está o segredo. No momento que você cruza aquela linha invisível, 100 mil reais, você sente a mudança. O dinheiro começa a puxar o próprio peso. 10% de retorno sobre 100 mil reais são 10 mil reais por ano, quase 1.000 reais por mês. Isso é diferente de 200 reais sobre 2 mil reais. De repente, o jogo começa a fazer sentido. As pessoas acham que eu exagero quando falo que 100 mil reais é o marco financeiro mais importante da sua vida. Não exagero. Você pode ser quebrado com cérebro, quebrado com ambição, quebrado com charme. Nada disso importa até você ter capital de verdade. Motivo 3. O mito do trabalho duro. As pessoas romantizam trabalho duro. Acham que se trabalhar horas suficientes, o universo vai recompensar. Isso é mentira. Se trabalho sozinho te fizesse rico, pedreiro seria bilionário. A verdade é brutal. Trabalho tem teto. Esforço não multiplica sozinho. E tempo não rende juros. Você pode trabalhar até morrer e ainda não ter nada quando o salário parar de entrar. Eu vi isso com meus próprios olhos. Pessoas que trabalhavam mais duro que eu todo santo dia. Faxineiras, motoristas, operários fazendo turno duplo. Alguns eram mais inteligentes também, mas ficaram quebrados porque o suor deles evaporava no momento que batia no chão. Nunca construíram capital. E capital? Capital não fica cansado. Capital não pede fim de semana. Capital não chega em casa bêbado. Fica lá, quieto, multiplicando. Se você não estragar tudo, claro. Essa é a divisão que ninguém quer admitir. Até você ter dinheiro trabalhando para você, você é só mais uma besta de carga. E se você está contando com aumentos, promoções ou mudança de emprego para ficar rico, você já está do lado errado do jogo. Você pode ter aumento hoje, e amanhã a inflação rouba metade. Pode conseguir salário gordo e os impostos arrancam o resto. Pode trabalhar em 3 empregos, e seu corpo desiste antes da conta encher. Trabalho pode te manter vivo, trabalho pode pagar o aluguel, mas trabalho nunca vai fazer render sozinho. Motivo 4. Números pequenos ofendem. O mercado tem um jeito de testar sua paciência antes de te recompensar. No começo, os números são ofensivos. Você poupa 25 mil reais no ano, investe e talvez receba 2.500 reais de volta se as coisas vão bem. 2.500 reais. Isso é um ar-condicionado quebrado, ou algumas contas de dentista. Nada que muda a vida. E é por isso que a maioria desiste.
Olham para os retornos pequenos e pensam: para quê? Preferem gastar num celular novo, numa viagem, num carro financiado. Pelo menos sentem algo pelo dinheiro. Essa é a armadilha. Os números pequenos parecem sem sentido, então as pessoas nunca deixam eles crescerem em números grandes. Matam os juros compostos antes de eles terem chance. Eu vi gente fazer isso a vida toda. Começam a poupar, ficam entediadas, tiram o dinheiro, gastam, começam de novo, desistem de novo. Nunca entendem que o único jeito dos juros compostos funcionarem é se você deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Ninguém quer esperar. Ninguém quer passar pelos anos em que os retornos não impressionam ninguém, nem você mesmo. Mas aqui está a ironia. Esses anos chatos são o pedágio que você paga para chegar na mágica dos juros compostos. Você não pode pular, não pode hackear. Os números não dobram só porque você é impaciente. Motivo 5. A armadilha do estilo de vida. Sabe qual é o jeito mais rápido de continuar pobre? Aumentar seu estilo de vida cada vez que aumenta sua renda. A maioria faz exatamente isso. Recebe aumento e a primeira coisa que faz, compra carro maior, se muda para apartamento maior, reserva viagem que não podia pagar ano passado. Chamam de se recompensar. Eu chamo de atirar no próprio pé. Você não precisa ser gênio para entender isso. Se você gasta tudo que ganha, nunca vai construir capital. Se continua inflando seu estilo de vida, nunca vai cruzar a linha dos 100 mil reais. É matemática simples, não é filosofia. Eu vi advogados, médicos, até executivos cair nessa armadilha. Ganham bem, mas vivem como reis. Alugam carro importado, compram casa com mais quartos do que usam, mandam os filhos para a escola cara que mal podem pagar. De fora parecem bem-sucedidos, por dentro estão a um salário do pânico. E aqui está o pior. Eles sentem-se com direito. Acham: trabalhei duro, mereço isso. Claro que você merece. Você também merece continuar quebrado se é assim que pensa. Riqueza é construída em disciplina, não em indulgência. Eu aprendi isso rápido. Você aprende que aparências não fazem dinheiro render. Poupança faz. Se você quer os primeiros 100 mil reais, não pode jogar o jogo do status. Esqueça o que os vizinhos pensam. Esqueça o que os colegas dirigem. Esqueça impressionar pessoas que você nem gosta. O jogo é simples. Ganhe mais do que gasta, poupe a diferença, invista. Faça isso tempo suficiente e você bate o marco. Falhar nisso, vai ficar na esteira até ficar velho e amargo. Motivo 6. Eles têm capital, você não. Aqui está a diferença entre você e os ricos. Eles têm capital, você não. Capital é alavanca, inclina o jogo a seu favor. Não reclama, não fica doente, não exige nada, só multiplica. Pega 100 mil reais a 10%, 10 mil reais por ano sem mover um dedo, quase R$ 1.000 por mês. O mesmo que trabalhar no emprego extra ruim, só que você não precisa aparecer. Agora compara com o cara pobre ainda ralando. Ele poupa algumas centenas por mês, talvez. Está na esteira suando para guardar migalhas. O investidor com capital está coletando enquanto dorme. É assim que a alavancagem funciona. Quando você tem capital, as regras mudam. Bancos atendem sua ligação. Oportunidades vêm até você. Você pode assumir risco calculado sem arriscar passar fome. Eu vi isso na minha própria vida. Quando eu não tinha nada, cada erro ameaçava me destruir. Quando eu tinha capital, podia me dar ao luxo de estar errado de vez em quando. E acredite, eu estava errado várias vezes. A diferença era que eu podia me recuperar. Isso é alavancagem. As pessoas subestimam isso. Acham que dinheiro é só números no banco. Não é. É liberdade, é rede de segurança, é a chave que abre portas para você que nunca vão abrir para o cara vivendo de salário em salário. Motivo 7. Evite burrice. Você não precisa de brilhantismo para ficar rico, só precisa evitar burrice. Mas a maioria não consegue. Perseguem status com dinheiro emprestado, enchem cartões de crédito, fazem financiamento de carro, compram casas que não podem pagar e ficam chocados quando não sobra um centavo. Dívida é o oposto de juros compostos. Em vez do dinheiro trabalhar para você, trabalha contra você. Todo santo dia, silenciosamente, implacavelmente. Eu vi pessoas com salários decentes presas para a vida porque não conseguiam parar de ser burras com dinheiro. Refinanciavam casa para comprar brinquedos, faziam dívida jantando fora, carregavam saldo de cartão cobrando 20% de juros, enquanto se gabavam de fazer 10% na bolsa. Isso não é investir, é autoengano. O custo da burrice é invisível no começo. Você não sente as correntes até estarem apertadas. Mas aí você desperdiçou os anos quando os juros compostos podiam estar do seu lado. Evitar burrice significa dizer não para coisas que brilham mas apodrecem.
crédito fácil, esquemas de ficar rico rápido, aposta disfarçada de investimento. Você não precisa ser gênio para desviar dessas armadilhas, só precisa ser disciplinado. Motivo 8. Ninguém ama esperar. Todo mundo ama a ideia de juros compostos, ninguém ama a realidade de esperar. Os primeiros R$ 100.000 não são construídos num mês, não são construídos num ano. Para a maioria das pessoas leva uma década de moer, poupar e não fazer coisas estúpidas. Por isso tão poucos chegam lá. Não tem estômago para o tédio. Disciplina não é glamurosa. Parece dizer não para jantar fora, parece dirigir o carro velho mais alguns anos, parece passar na viagem que tecnicamente pode pagar, porque você sabe que esses reais pertencem ao campo de batalha dos juros compostos. As pessoas acham que disciplina é traço heróico. Não é, é fazer a coisa óbvia e chata tempo suficiente para ganhar. Eu aprendi isso jovem. Quando todo mundo estava ocupado acompanhando os vizinhos, mantive a cabeça baixa e empilhei capital. Foi divertido? Não. Pareceu excitante? Não. Mas os anos chatos são onde a riqueza foi forjada. O truque é não quebrar. Mercados vão cair. Você vai se sentir idiota por poupar quando ações caem 30%. Vai ser tentado a vender, desistir, dizer a si mesmo que foi tudo inútil. É aí que disciplina separa os ricos do resto. Qualquer um pode poupar quando o mercado está subindo. Qualquer um pode investir quando o otimismo está alto. Mas quando tudo vira cinzas, você descobre quem tem espinha para continuar. Motivo 9. O dia que muda tudo. Tem um momento na construção de riqueza que parece quase mágico. É o dia que seu capital ganha mais do que você. Até lá você estava arrastando pedra colina acima. Cada real veio do suor. Cada pedaço de progresso veio da autonegação. Você poupou, aguentou, se perguntou se a dor valia a pena. Aí, um ano você olha os números. Seus investimentos produziram quietos R$ 40.000, R$ 80.000, mais do que você podia poupar do salário. E você realiza que cruzou a linha. É quando o capital começa a trabalhar de verdade. Ele sussurra: relaxa, vou carregar mais da carga agora. Esse sussurro muda sua cabeça para sempre. Pela primeira vez, você não é só trabalhador, você é investidor. Seus reais são empregados. E diferente de empregados reais, não reclamam, não fazem greve, não fofocam, só multiplicam, ano após ano, sem um dia doente sequer. Esse é o ponto em que o jogo vira. Poupar parece menos sacrifício e mais alimentar máquina que te paga de volta. Ver o saldo crescer vicia, você quer contribuir mais, não menos. É também o ponto em que pessoas de fora começam a te chamar de sortudo. Veem seu capital fazendo bola de neve, mas perderam a década de moenda que construiu a base. Não te viram comendo comida barata e dirigindo carros velhos enquanto queimavam dinheiro em besteira. Sorte não tem nada a ver, disciplina tem. Motivo 10. Não exploda depois. Chegar a R$ 100.000 não é linha de chegada, é o tiro de partida. E muita gente ainda finda jeito de explodir tudo. No momento que a maioria fica à frente, começa a achar que é gênio. Esquecem quanto tempo levou para subir aquela colina e começam a correr colina abaixo direto para a burrice. Eu vi isso de novo e de novo. Alguém poupa R$ 100.000 e, em vez de deixar multiplicar, decide que de repente é expert. Perseguem ações quentes, especulam, caem em qualquer besteira brilhante que está na moda. E assim, 10 anos de disciplina somem em uma aposta burra. Outros se sabotam recompensando o progresso. Chegam a R$ 100.000, aí celebram com uma casa maior, um carro mais chique, viagens que queimam o próprio capital que deveria torná-los livres. Confundem marco com linha de chegada e sacam antes dos juros compostos mostrarem seu poder real. A verdade cruel é essa: construir os primeiros R$ 100.000 requer disciplina, mantê-los requer humildade, crescê-los requer paciência. Estrague qualquer um dos três e você volta para o zero. E não se engane, voltar para o zero depois de provar progresso é pior do que nunca ter começado. Os primeiros R$ 100.000 são uma porcaria. Já disse antes e vou dizer de novo, mas é a porcaria que você tem que lutar. Ninguém pode multiplicar zero, ninguém pode te resgatar de maus hábitos, ninguém pode te salvar se você insiste em viver acima dos meios. Não é sobre brilhantismo, não é sobre fórmulas secretas, não é sobre enchar algum guru para sussurrar mágica no seu ouvido. É sobre disciplina. Gaste menos do que ganha. Poupe a diferença. Invista. Repita, até cruzar a linha. Simples, brutal, implacável. Se você não consegue fazer isso, ninguém pode te ajudar. Se você consegue, vai desbloquear a única coisa que separa os ricos dos pobres: capital que trabalha mais árduo do que você jamais poderia. As pessoas adoram complicar dinheiro.
inventam jargões, escrevem livros, vendem cursos, tudo para te distrair da verdade feia. Você precisa aguentar anos de tédio e autonegação antes dos juros compostos aparecerem para te tirar da encrenca. A maioria não vai, por isso a maioria fica quebrada. Mas se você tem espinha, disciplina e bom senso suficiente para evitar os erros estúpidos, dívida, inveja, aumento de estilo de vida, você consegue chegar lá. E quando chegar, o jogo muda para sempre. Seu dinheiro começa a trabalhar, sua tolerância de risco expande, oportunidades abrem e você para de ser trabalhador impotente implorando por migalhas. Então está aqui a conclusão. Consiga os primeiros R$ 100.000 por qualquer meio honesto necessário. Corte suas despesas, aumente sua renda, ignore o que os vizinhos pensam. Só consiga, porque até conseguir, você nem está no jogo. E se você não está gastando menos do que ganha, eu não posso te ajudar. Ninguém pode. Se inscreve no canal Chefe das Ovelhas, porque aqui a gente não massageia ego, a gente acorda a ovelha. E lembra, o rebanho tem ego, a ovelha negra tem patrimônio.